Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que entra de cabeça num dos pontos de maior tensão do nosso tempo, né? O choque entre a visão cristã tradicional do ser humano e, bom, todas as transformações sociais que vemos hoje sobre gênero e sexualidade. As fontes que recebemos apresentam uma argumentação teológica bem definida, e a nossa missão aqui é entender essa linha de raciocínio, que se baseia numa ideia central, a de um design divino que estaria em conflito com o que o texto chama de uma pressão para se conformar ao mundo. Exato. E para a gente entender de onde o texto parte, a ideia central é a seguinte: a identidade humana, sabe? Especialmente essa divisão entre homem e mulher, não é tratada como algo que a cultura inventa ou que a sociedade, sei lá, constrói com o tempo. Pelo contrário, é apresentada como uma peça fundamental, inegociável mesmo, do plano da criação, como está descrito lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. A lógica é que essa distinção não foi um acidente, mas algo intencional, essencial para a gente entender o que significa ser humano à imagem de Deus. E essa ideia toda se ancora numa única passagem que funciona como a viga mestra de todo o argumento. É Gênesis 1:27, que diz: Criou Deus, pois, um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para a perspectiva que a gente está analisando, essa frase não é só poesia, né? É uma declaração que define a realidade. Ok, vamos desvendar isso. Porque uma coisa é citar essa passagem de Gênesis como um princípio de fé, outra, bem diferente, é transformá-la num argumento tão direto contra as visões mais atuais de identidade de gênero. Como o texto faz essa ponte? Então, a ponte é construída de uma forma bem lógica e direta, na verdade. Uma vez que se estabelece que homem e mulher é um modelo criado por Deus, qualquer tentativa de redefinir isso, de dizer que não são só duas opções ou que elas são fluidas, é enquadrada de uma forma muito específica. Não é vista como evolução social, nem como uma questão de direitos. É vista como uma rebelião contra o design do Criador. A questão pro autor, sabe, deixa de ser sobre preferência pessoal e passa a ser sobre a estrutura fundamental da realidade. Rebelião, essa é uma palavra muito forte. Muda completamente o tom do debate. Não é mais uma discordância. É quase um ato de insubordinação cósmica. Precisamente. A escolha da palavra é muito estratégica. Ela eleva o debate de uma discussão de ideias para uma afronta direta à soberania de Deus. E essa lógica é aplicada de maneira muito incisiva quando o assunto são os jovens. O texto argumenta que ensinar a uma criança que o gênero dela é uma escolha ou algo fluido é basicamente dizer para ela que Deus pode ter cometido um erro ao criá-la. Ah, entendi. Se alguém que nasceu com um corpo masculino se sente mulher, a lógica do texto é que isso sugere uma falha no plano original. E aceitar essa transição, nessa ótica, seria o mesmo que questionar a perfeição e a sabedoria do próprio Criador. Certo, então, se a base é que a identidade é um presente de Deus e não uma construção pessoal, a cultura moderna, que cada vez mais diz o contrário, entra em rota de colisão direta. Imagino que o texto explore essa tensão, esse cabo de guerra com a cultura. Com certeza, é a próxima camada do argumento. E para isso, a fonte recorre a uma outra passagem-chave, desta vez do Novo Testamento. Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A aplicação que o texto faz é imediata. Toda a pressão social, da mídia, da academia, para que os jovens cristãos aceitem e celebrem as novas normas de gênero, é vista como a encarnação exata desse conformar-se com este mundo que o apóstolo Paulo adverte. A ideia é que existem duas visões de mundo em conflito, a bíblica e a secular, e nesse ponto elas são irreconciliáveis. E a renovação do entendimento seria, então, um esforço consciente para pensar de acordo com Gênesis e não de acordo com o que está em alta na sociedade. Exatamente. Seria um ato de resistência intelectual e espiritual. E pelo que eu vi no material, essa conformidade não é tratada como um deslize teológico qualquer. A gravidade que o texto atribui a isso é imensa. Chega a citar o profeta Isaías, capítulo 5. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal.
Isso é praticamente uma acusação de inversão completa de valores morais. É o ponto de alarme máximo do texto. A escolha de citar Isaías aqui não é acidental, né? É para evocar um cenário de decadência moral profunda. A consequência, segundo o material que a gente analisou, é devastadora. O raciocínio é que, quando a geração que vai formar a igreja do futuro perde a capacidade de distinguir entre o que o texto define como o design natural de Deus e o que ele considera uma construção ideológica humana, a própria fundação da igreja futura fica comprometida. Não é uma questão de opinião, é uma questão de sobrevivência para a fé na perspectiva da fonte. Ok. O argumento teológico é coerente dentro da sua própria lógica e é bastante rígido. Mas aí a gente chega na pergunta que imagino muitas pessoas fariam imediatamente. E o amor? E a inclusão? Onde fica o mandamento de acolher a todos numa visão tão firme e, para alguns, excludente? Essa é a objeção mais óbvia e o texto a enfrenta diretamente. O que é fascinante aqui é a distinção que ele faz de forma muito deliberada entre amor e validação. O argumento é que o amor cristão genuíno não significa concordar com tudo ou validar todas as escolhas e identidades. Pelo contrário, amar alguém nesta perspectiva é querer o melhor para essa pessoa, e o melhor é definido como a verdade do seu ser, conforme o design original da criação. Então, para o texto, validar uma identidade de gênero que contradiz o sexo biológico não seria um ato de amor, mas de cumplicidade com o que ele considera um erro. Para deixar isso mais claro, o texto usa uma analogia bem forte, a da igreja como um hospital. Sim, e essa analogia é a chave para entender toda essa lógica. O texto diz que a igreja deve ser um hospital para pecadores, não um museu de santos. É uma imagem que soa muito acolhedora, né? Sim, à primeira vista. Só que o argumento não para aí. Ele continua. Qual é o objetivo de um hospital? Não é celebrar a doença ou fazer o paciente se sentir confortável nela. O objetivo é a cura. E nessa metáfora, a doença é o pecado, ou o afastamento do design divino, e a cura é o arrependimento e o realinhamento com a vontade de Deus. É uma ginástica teológica bem complexa, porque permite à igreja se apresentar como acolhedora e amorosa, ao mesmo tempo em que não abre mão da sua definição do que é certo e errado, do que é saúde e doença. Exatamente. É uma forma de manter a ortodoxia e o acolhimento dentro do mesmo sistema. Mas é também onde o conflito se torna mais agudo, porque a implicação, como você mencionou, é que a identidade que uma pessoa sente como a sua verdade mais profunda é classificada como a doença a ser curada. E para solidificar essa visão, a fonte vai buscar as palavras do próprio Jesus. Quais são as referências que ele usa? São várias, para construir um caso bem robusto. Cita João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para argumentar que a liberdade vem do alinhamento com a verdade de Deus, não da autoafirmação. No mesmo capítulo, lembra do episódio da mulher adúltera, a quem Jesus acolhe, mas diz, vai e não peques mais. A mensagem extraída disso é que o acolhimento de Cristo sempre vem junto com o chamado à transformação. E, para amarrar tudo, o texto destaca que o próprio Jesus, em Mateus 19,4, reafirma o princípio de Gênesis, dizendo que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Entendi a lógica para o indivíduo, mas e a instituição? A igreja, os pastores, os bispos. O texto fala da responsabilidade dos líderes nesse cenário. Sim, e a discussão se move para uma crítica institucional muito dura. O texto fala de um silêncio dos pastores e de uma permissividade que, na sua visão, está se alastrando. E aqui ele usa outra metáfora bíblica, talvez a mais forte de todas, a do atalaia. O vigia na muralha. Exatamente. A imagem vem do livro de Ezequiel, capítulo 33. E a escolha de Ezequiel é muito significativa, sabe? Ele foi um profeta que atuou durante o exílio da Babilônia, um tempo de crise existencial para o povo de Israel. As profecias dele são cheias de alertas dramáticos, um senso de urgência. Então, ao buscar essa imagem, o autor está sugerindo que a igreja hoje vive um momento de perigo semelhante. E qual era o trabalho do atalaia, exatamente? Ele ficava no alto da muralha para vigiar o horizonte. Se visse o exército inimigo, a espada se aproximando, a obrigação dele era tocar a trombeta para alertar a cidade. A passagem que o texto cita, Ezequiel 33,6, é um aviso solene.
Se o atalaia vir ameaça e não tocar a trombeta, as pessoas morrerão sem aviso e o sangue delas será cobrado das mãos do vigia. Ele será responsabilizado pela negligência. E a aplicação dessa metáfora para os dias de hoje é? É implacável. O texto argumenta que os líderes da igreja, pastores, bispos e menciona até o Vaticano, têm esse dever de atalaia. Quando símbolos ou ideologias que o texto vê como contrários à Bíblia, e a bandeira LGBT é citada explicitamente, entram em solo sagrado ou são celebrados pela igreja, significa que os atalaias falharam. Eles viram a espada e não tocaram a trombeta, seja por medo de ofender, por desejo de ser popular ou por falta de convicção. Então, na lógica do texto, um líder religioso que adota uma postura silenciosa ou inclusiva no sentido de validar, está, na verdade, sendo negligente e traindo sua função de proteger o povo? Exatamente. E para reforçar isso, o texto busca ainda mais apoio bíblico. Cita Tiago 4.4, que diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, sugerindo que essa busca por aceitação cultural é uma traição espiritual. E de forma ainda mais definitiva, cita 1 Timóteo 3,15, que define a igreja não como um clube social, mas como a coluna e firmeza da verdade. A conclusão do argumento é que a igreja não foi criada para ser um espelho das tendências da ONU ou dos movimentos sociais, mas para ser a guardiã de uma verdade que não muda com o tempo. Uau! Então, se a gente for resumir a jornada que fizemos por esse material, tudo começa com a fundação do design divino, em Gênesis. Depois, isso é aplicado ao nosso tempo através do alerta de Romanos contra a conformidade com o mundo. Em seguida, o texto redefine o conceito de amor e inclusão, separando acolhimento de validação, usando a metáfora do hospital. E, por fim, joga a responsabilidade sobre a liderança com essa imagem fortíssima do atalaio de Ezequiel. Perfeito. E a fonte encerra amarrando tudo isso no que ela chama de um chamado à vigilância. Não é um chamado ao ataque, mas à firmeza, à resistência. A última passagem citada é de Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. A imagem final é a de um soldado que não recua, que mantém sua posição sob forte pressão. E qual é a mensagem final que o material quer deixar? A mensagem é uma síntese de tudo isso. O texto faz questão de dizer que a postura defendida não vem do ódio a pessoas, mas de um amor pela verdade com V maiúsculo, que estaria acima das ideologias do momento. Argumenta que a lealdade principal de um cristão não deve ser aos códigos sociais do século XXI, mas ao reino de Deus e aos seus princípios que seriam eternos. No fim, é uma questão de a quem se é fiel. O material que analisamos hoje, sem dúvida, apresenta uma visão teológica muito clara e intransigente sobre um tema que é complexo e, para muitos, profundamente pessoal. Quer se concorde ou não, ele força uma reflexão. E isso nos deixa com uma pergunta final, que vai além deste texto específico. Em uma era de mudanças sociais tão rápidas e intensas, como uma pessoa ou uma instituição consegue distinguir entre uma adaptação que é necessária e sábia e uma capitulação de seus princípios mais fundamentais? Onde é que se traça essa linha?